Olá a todos, meu nome é Kátia. Tenho 23 anos e há 3 anos me tornei uma pessoa com deficiência. Senti uma dor na omoplata esquerda e tive febre. Fui ao posto de saúde, onde o neurologista disse que eu tinha inflamação muscular. E no final me colocaram de licença médica sem explicar direito nada, apenas receitaram um antitérmico. Fiquei em casa por 2 dias, não melhorei e depois já precisava ir para Minsk. Minha perna direita já estava começando a ficar dormente. Minha perna direita estava dormente, mas a sensação era como quando você fica muito tempo em cima da perna e ela adormece, sabe? Era exatamente assim, só que apenas na perna direita. Falei para minha mãe que minha perna estava dormente, que iria para Minsk e chamaria uma ambulância, pois a situação estava ruim. No caminho para Minsk, minha perna esquerda e a região lombar começaram a ficar dormentes. A ambulância chegou e o que eles fizeram? Me deram uma injeção para baixar a febre. Acordei durante a noite com vontade de ir ao banheiro. Acordei e percebi que não conseguia andar, minhas pernas simplesmente bambeavam e estavam muito fracas. Chamei a ambulância que me levou ao hospital. Disseram que eu tinha um disco comprimido pressionando algo e mandaram eu ir ao posto de saúde. Falei ao médico, ao neurologista, desculpe, não consigo andar. Ela usava óculos, olhou para mim e disse, mas você está andando, não está? Na época eu ainda andava. Depois fui ao posto de saúde, mas já não saí de lá andando. Fui levado ao mesmo hospital e sala de emergência, desta vez de cadeira de rodas, pois não conseguia andar. Tive uma crise de nervos horrível. Eu estava simplesmente com medo. Era a primeira vez na vida que eu estava numa cadeira de rodas e percebia que talvez fosse ficar nela para sempre. E no fim, o que descobriram? Que eu tinha epidurite, que é uma inflamação purulenta da membrana da medula espinhal, com compressão da medula espinhal. Ou seja, havia tanto pus que ele comprimiu a medula espinhal, por isso minhas pernas paralisaram e o corpo, do peito para baixo, ficou sem movimento. Os médicos no começo não conseguiam entender por que isso aconteceu, até chegaram a dizer para minha mãe que eu talvez tivesse HIV porque minha imunidade caiu muito. Meu organismo não reagia, mas graças a Deus, HIV e hepatite não foram confirmados. 6 meses antes disso, eu tive amigdalite, não tratei direito essa amigdalite e acabou dando essa complicação. Era o Staphylococcus aureus, o causador da amigdalite, que simplesmente se multiplicou, desceu para a pleura, aqui embaixo, e se multiplicou, causando essa complicação. Eu nunca poderia imaginar que isso aconteceria comigo, porque, bom, eu simplesmente não fazia ideia de que algo assim poderia acontecer. Bem, eu sabia que as pessoas quebram a coluna, que elas ficam com as pernas paralisadas, mas era só isso. Todo o meu conhecimento sobre lesões na medula espinhal terminava aí. Mas que eu pudesse ficar doente com alguma coisa e que minhas pernas parassem de funcionar, ou que minha garganta fosse doer por causa disso, e que depois de 6 meses minhas pernas parassem de funcionar, não, isso eu nunca poderia imaginar. Até hoje eu não tive tantas cirurgias assim, foram 2, uma na medula espinhal, basicamente para retirar o pus da medula espinhal. Eles simplesmente fizeram um furinho, por assim dizer, embaixo das costelas para drenar o pus do pulmão da pleura. Quando eu já estava na UTI depois da cirurgia, meu cirurgião veio e disse, mexa as pernas, mexa os dedos, e eu não conseguia fazer nada. E ele respondeu, tudo bem. Minha primeira pergunta foi se eu sentiria as pernas. Ele disse que sim e saiu. Fiquei deitada esperando até conseguir. Eu seguia as recomendações deles mesmo deitada na UTI, enviava impulsos da cabeça para as pernas para que elas se mexessem, imaginava como eu as movia. 2 dias atrás ainda estava tudo relativamente normal e de repente você já não consegue nem mexer um dedo, sentar, virar sozinha, impossível. Oi pessoal, sou a Sasha, responsável pelos videoprojetos Ser Jovem e Ser Mãe. A história da Kátia tem muito a nos ensinar. Se você não estiver se sentindo bem, procure um médico imediatamente. E também preparamos para vocês uma matéria muito interessante sobre uma garota que sofre de envelhecimento precoce. Se quiserem ver essa matéria mais rápido, vamos juntar 25 mil curtidas neste vídeo. Até breve e se cuidem! Na verdade, eu tive muitas crises de histeria, até gritava coisas horríveis. Tipo, eu gritava para os meus pais, para que vocês precisam de mim assim, ninguém me ama, de que eu sirvo agora, sou um peso, porque eu sobrevivi afinal. Eu gritava essas coisas e agora tenho muita vergonha disso, claro, porque entendi como foi doloroso para os meus pais ouvirem isso. Chorava 1 hora, chorava 2, mas não dá para ficar assim o tempo todo. Até tentei fazer greve de fome, mas só aguentei até a noite e pronto. Teve pessoas que se afastaram de mim naquele momento. Era a minha, como eu pensava na época, era a minha melhor amiga. Mas acho que a gente só tinha ideias diferentes sobre a nossa amizade.
Outra pessoa foi meu namorado, com quem eu namorava, com idas e vindas, há cerca de 3 anos. Ele não foi me ver no hospital. Ele só me mandou uma mensagem quando eu escrevi para ele dizendo que tinham me transferido da UTI, perguntando quando ele viria. Ele respondeu dizendo que não, que iria depois, que ainda não estava pronto. Como resultado, ele só demonstrou vontade de me ver 1 ano depois. Quando eu postei algumas fotos no Instagram mostrando que eu estava mais ou menos recuperada, tipo, eu estava de pé nas fotos. Eu estava apoiado em uma parede. Ele achou que eu estava bem e quis me ver, mas não nos encontramos e agora não sei onde ele está ou o que faz. Você ficou magoada naquela época? Sim, muito. Ainda me sinto magoada até hoje. Sim, porque parece que já passou tanto tempo, mas ainda dói. Nossa, no calor do momento, podia até gritar, xingar ele e tudo mais. Mas tudo passa. A mágoa, porém, ainda ficou um pouco comigo. Depende de como você encara isso. É que antes, mesmo que algum cara me mandasse mensagem, eu já dizia não de cara. Pronto. Bastava dizer não sem explicar. Eu não conhecia nem conversava com ninguém. E pronto, agora eu posso conversar. E sim, eu digo que tenho esse problema. E daí? Em algum momento, algo mudou na minha cabeça. Eu pensei, por que eu sou pior que os outros? Por acaso eu não mereço amor, atenção? Nos primeiros 4 meses, eu andava de cadeira de rodas nos hospitais e na reabilitação. Depois, por mais ou menos meio ano, eu usei andador. Eu andava com andador. Depois passei a usar essas muletas de antebraço e andei com elas por mais 1 ano. Depois passei a usar bengala. Com a bengala, ela é mais elegante, ela é menor e mais prática para se locomover no transporte. Aos poucos, minhas pernas estão ficando mais fortes. Então sim, espero que o próximo passo para mim seja sem a bengala. Teve esse momento em que basicamente você teve que aprender a andar de novo? Sim, foi assim mesmo. Precisei reaprender. Fiquei deitada cerca de 1 mês sem me mover. Quando pediram para eu andar, já tinha esquecido como fazer. Eu esqueci que ao andar é preciso transferir o peso de uma perna para outra e apoiar primeiro o calcanhar, depois a ponta do pé. Tudo isso se esquece tão rápido. Sim, eu aprendi a andar de novo, isso eu posso dizer com certeza. Em termos de acessibilidade, na nossa vila é relativamente bom. Porque eu consigo passar por um degrau, eu consigo passar por cima de um meio-fio. Aqui não tem transporte público, então para ir longe, como para o outro lado da vila, não dá para ir a pé. Isso é difícil. Mas às vezes eu preciso, se eu quiser ir até lá visitar alguma amiga, por exemplo, peço para o meu pai me levar ou vou sozinha. Fora isso, bom, é tudo normal. E aí, Rita? Silêncio. Vai. Lembro bem do momento em que percebi que podia mexer as pernas. Eu estava deitada na enfermaria e acordei de manhã e comecei a mexer os dedos dos pés. E eu mexi o dedão do pé esquerdo. Foi uma felicidade tão grande. Eu já estava esperando ansiosamente pela visita dos médicos. Venham, por favor, vejam como meu dedo está se mexendo. Foi emocionante, porque eu só conseguia mexer o dedo do pé esquerdo. A perna direita ainda estava parada. Ela demorou cerca de 1 mês a mais, mas depois consegui mexer a perna direita também. Prometeram que eu voltaria a correr. Pensei, agora tenho certeza que vou conseguir. Vai dar tudo certo. 1 ano ou coisa assim, não importa, aguento. Minha sobrinha não lembra de mim saudável, pois adoeci quando ela tinha 1 ano e meio. Ela não se lembra de mim saudável, mas o irmão mais velho, que fará 9 anos, lembra. E ela perguntou outro dia assim, Kátia, quando eu não existia, você corria com o Stasic? Eu disse sim, a gente corria. Ela falou, então por que você não corre comigo? Você também vai correr comigo depois? Eu disse, vou correr com você. Minha reabilitação é em casa. E eu estaria mentindo se dissesse que ela é igual ao que era antes, não. Eu faço exercícios lá. Mas agora eu estou um pouco focada, em outras coisas também. Isso agora não é mais a prioridade, talvez esteja em 3º lugar, sei lá. Mas eu estou vivendo. Bem, a reabilitação do dia a dia também é uma reabilitação muito boa. Caminhar, levantar, ir lavar a louça, ficar um tempo em pé na pia, cozinhar, comer, levar alguma coisa até lá, ir até lá, lavar, tirar o pó, não sei, passar o aspirador. Dentro de casa, eu posso deixar a bengala em algum lugar e andar sem ela. Me apoiando nas paredes, posso me segurar na geladeira, consigo andar uns 23 passos sozinha sem apoio. Você consegue simplesmente ficar de pé agora em princípio? Sim, eu consigo ficar de pé. Então, em casa dá para aprender sozinha, mas é muito perigoso. Se fizer algo errado, afinal, andar é uma habilidade muito séria. Aceitação total?
Bem, acho que ainda não chegou a uma aceitação total, 100%, porque às vezes ainda fico perdida em lugares públicos. Ainda me sinto um pouco desconfortável quando as pessoas olham para mim. Mas em princípio, numa aceitação relativa aconteceu, bem, há cerca de 1 ano. Claro, é uma vila, então às vezes as senhorinhas vêm até mim na loja quando eu vou lá. Elas nos perguntam, na verdade nem perguntam diretamente para mim. Elas ficam lá juntas, eu passo por perto e ouço: "O que é isso, Kátia, Kátia?" E já começam a cochichar, meu Deus. Penso, nossa, que novidade. E às vezes alguém simplesmente chega e pergunta: "Como vai? É que é uma vila, todo mundo conhece todo mundo." Essa informação já é velha. Sobre correr, não. Eu já não acredito mais que vou correr como antes. Não. Talvez eu consiga andar sem bengala. E não vou ter medo de cair nesse momento quando eu estiver andando sem bengala. Nisso eu ainda acredito, talvez. Mas correr, não. Correr eu não vou. Até agora ninguém faz nenhum prognóstico. Porque, bom, a medula espinhal ainda é uma parte desconhecida. Eu já estou começando a esquecer como é ter pernas saudáveis. É isso. Eu já esqueci como elas são, como deveriam ser. Já me acostumei com elas assim. Além disso, eu tenho espasticidade, ainda tem essa coisa. São os músculos, contração muscular. Eles ficam tensos o tempo todo. E isso também se faz sentir. Ser jovem e se tornar uma pessoa com deficiência, já com plena consciência, é uma grande responsabilidade. Porque toda a sua vida anterior se quebra em pedaços. E você precisa se recompor, tomar as rédeas da situação para montar esse quebra-cabeça de novo.